Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Letícia. Olá, Cíntia. Estamos iniciando o segundo bloco de notícias neste dia 27 de março de 2024. Vamos iniciar com os destaques do jornal Valor Econômico. Investimentos das capitais têm forte aumento e atingem 31,2 bilhões em ano pré-eleitoral. Com caixa cheio e operações de crédito, gastos em obras crescem 45% acima da inflação em 23 dessas cidades. Estado que ampliar ensino técnico vai pagar taxa menores de dívidas. O governo divulgou ontem proposta para reduzir a dívida dos estados com a União, em movimento descrito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como início de um processo de negociação. Os juros reais cobrados no serviço da dívida serão reduzidos de 4% para 2% no caso dos estados que se comprometerem a ampliar matrículas no ensino médio técnico. Além disso, poderão reduzir as taxas de forma adicional em 0,5 ou 1 ponto percentual, desde que paguem 10% ou 20% do saldo devedor, respectivamente. Essa amortização poderá incluir a entrega de ativos como participações em estatais estaduais. Ata do Copom mais dura e IPCA 15 levam a alta de juros futuros. O tom mais duro da ata da reunião do Comitê de Políticas Monetárias e o resultado da prévia da inflação oficial de março levaram ontem uma alta de juros futuros, que passam a projetar Selic de 9,75% ao ano no fim do ciclo do corte de juros. Na semana passada, o Banco Central cortou a taxa de 11,25% para 10,75%. O aumento das incertezas domésticas e externas foi a justificativa do Copom para indicar um corte de 0,5 ponto apenas na próxima reunião e não mais nos encontros seguintes. Já o IPCA 15 subiu 0,36% em março, acima do censo de 0,3%. Os serviços mais sensíveis à demanda alcançaram 0,4% a mais que as previsões de 0,33%. Alimentos e gasolinas também subiram mais que o esperado. Agora vamos com a Letícia e os destaques do jornal Estadão. Começando com o primeiro destaque da capa do Estadão, temos uma imagem do navio que derrubou a ponte nos Estados Unidos. Carregado de containers, navio cargueiro com bandeira de Singapura derrubou ponte de 2,6 km de extensão no sudoeste de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos. Pessoas e veículos caíram no rio, 6 desaparecidos foram declarados mortos. Chavismo barra candidata da oposição. Brasil decide criticar e ditadura rebate. Itamaraty se diz preocupado com o processo eleitoral e Venezuela responde que nota brasileira parece ditada pela diplomacia dos Estados Unidos. A primeira crítica do Brasil ao processo eleitoral venezuelano desatou o protesto do regime chavista, habituado a um tratamento amistoso do governo Lula. O estopim foi uma nota em que o Itamaraty se disse preocupado e criticou em especial o impedimento, entre aspas, sem qualquer explicação, da candidatura de Corina Yoris. Ela substituiria Maria Corina Machado, opositora que venceu com folga as primárias, mas foi inabilitada pela ditadura. A tardia e tímida crítica do Itamaraty a Maduro, gestão Lula acha que é possível fortalecer a inexistente democracia na Venezuela. E empresas vão à justiça contra a regra que pode render à União 24 bilhões. Norma criada por medida provisória e que atinge 495 empresas, limita quanto as companhias podem usar em crédito tributário, que obtiveram em ações judiciais contra a União.
941 milhões é o valor que 4 grandes empresas alegaram ao judiciário terem créditos. E garantia da lei da ordem. GLO pode ser estendida para aeroportos e portos do Nordeste. Decreto em vigor nos estados de São Paulo e do Rio expira em maio e pode ser prorrogado até novembro. Setor em crise, governo decretará emergência em saúde em hospitais federais do Rio de Janeiro. Ministério da Saúde poderá requisitar bens, serviços e servidores e fazer compras, contratações e convênios. Nova debenture deverá excluir setor de petróleo. O decreto que regulamenta as novas debentures da infraestrutura devem excluir o setor de petróleo e gás e impedir as possibilidades de pagamento de outorgas em leilões com recursos captados por esse instrumento. Além disso, o veto se estenderia à debênture incentivada, que dá isenção de imposto de renda ao investidor pessoa física. As informações constam de minuta tratada com versão final do decreto, a qual o valor teve acesso. O texto deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial da União. Estrangeiro já sacou 22 bilhões de reais da Bolsa esse ano. Os investidores estrangeiros têm retirado volumes expressivos de recursos da Bolsa Brasileira neste ano. O movimento ocorre pela combinação de incertezas externas e ruídos locais, com os temores crescentes de intervenção do governo em empresas como a Petrobras e Vale. No ano, até o dia 22, saídas de capital externo da Bolsa superaram as entradas de 22,19 bilhões de reais, o maior volume desde 2020. Um ponto de pressão recente foi o anúncio da Petrobras de que não pagaria dividendos extraordinários. Levantamento do JP Morgan mostra que os índices adicionários do MSCI Brasil têm sido o pior ativo de 2024, com perda na casa de 8% em dólares, enquanto o MSCI de emergentes avança cerca de 2%. Regulamentação da reforma vai ao Congresso em abril. Os grupos técnicos que discutem a regulamentação da reforma tributária do consumo têm obtido convergências com os estados e municípios, na grande maioria dos temas, o que deve facilitar a aprovação do novo modelo no Congresso. Disse ontem o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard App. Câmara dá mais poder ao credor na falência. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que altera a lei de falências e recuperação judicial. O texto aumenta o poder de credores na massa falida, que poderão escolher um gestor fundiciário, em substituição ao administrador judiciário, nomeado pelo juiz. O texto segue agora para a votação no Senado. Letícia. Sobre o caso Marielle, Câmara adia análise de prisão do deputado Chiquinho Brazão. Juros pela educação. Fazenda propõe aliviar a dívida de Estado que investir em ensino técnico. Contrapartida, refinanciamento de dívida dos estados seria compromisso de investir no ensino médio técnico. Agora partindo para o caderno. Queda nas pesquisas e traição obrigam Lula a mudar tom sobre ditadura de Maduro. Uma reunião a portas fechadas entre o presidente Lula, o assessor-chefe da presidência, Celso Amorim, e o chanceler Mauro Vieira selou a mudança de tom do governo brasileiro sobre a ditadura venezuelana. Ao ser informado de que Corina Yoris nem sequer conseguiu registrar sua candidatura de oposição no país vizinho, Lula manifestou irritação. Auxiliares disseram ao presidente que a perda da popularidade do governo impôs limite no apoio a Nicolás Maduro e que pesquisas indicariam não haver mais espaço político para isso.
O ministro que não calculava. Carlos Lupe, aquele que nega o déficit da presidência, rejeita também o cálculo atuarial, que projeta gasto previdenciário no futuro. Para ele, são teorias que me incomodam muito. O ministro Carlos Lupe disse não acreditar que as despesas da Previdência Social no orçamento estejam subestimadas, como tem apontado alguns dos maiores especialistas em contas públicas do país. Para defender a sua tese, Lupe não se deu ao trabalho de apresentar divergências sobre os números com que os quais trabalharam para projetar o gasto. Cíntia. E essas foram algumas informações do nosso segundo bloco de notícias. Continue com a gente.